Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Finanças descentralizadas, a sigla DeFi, tá? Que vem lá do inglês. Bom, com o avanço da tecnologia blockchain, que é uma espécie de registro de dados descentralizado, que a gente já vai falar sobre, surgiu um novo modelo de negócios que recebeu o nome aqui de finanças descentralizadas, que propõe um ambiente onde transações financeiras vão ocorrer aqui sem a necessidade de intermediários tradicionais, que é o que acontece, né, no mercado financeiro tradicional. Para que as transações financeiras aconteçam, eu preciso de intermediários. Desde, por exemplo, ter um banco, né, onde eu vou ter meu dinheiro depositado, desde ter uma autoridade monetária que vai ser responsável por fazer a distribuição e emissão de moeda. Aqui nas finanças descentralizadas, como ela opera através do blockchain, eu não preciso desses intermediários tradicionais. Esse conceito ele tem ganhado força nos últimos anos, oferecendo uma alternativa para serviços como empréstimos, investimentos e negociações de ativos digitais. Então, esses serviços aqui, eles podem, não é que eles vão acontecer necessariamente nesse ambiente descentralizado, mas eles podem acontecer por ali, e aí a gente tem a eliminação aqui dos intermediários tradicionais. Vamos entender como é que isso daqui funciona na prática, tá? Primeiro, o conceito aqui de blockchain. O blockchain, ele é uma tecnologia que funciona como, olha só, banco de dados descentralizado, onde as informações são registradas em blocos encadeados de forma segura e imutável. Cada transação, lembrem que a gente está falando de transação financeira, realizada, ela vai ser validada por uma rede de participantes, eliminando a necessidade de um órgão central para garantir a sua autenticidade. Esse é o ponto, tá? Vamos supor, por exemplo, né, que eu estou aqui e quero transferir dinheiro para uma pessoa, para um lojista, para um comerciante. E aí eu vou fazer isso através de Pix hoje, que já é uma espécie de transferência de recursos que é mais tecnológica do que TED, do que DOC que a gente já teve aí no passado, né? Porque o valor ele vai ser transferido em tempo real. Bom, eu vou fazer essa transferência aqui então de R$ 300. Só que, fazendo isso pelo Pix, existe todo um sistema aqui, a gente chama de arranjo de pagamento, onde a gente vai ter regras, onde a gente vai ter uma autoridade, e nesse caso a autoridade é o Banco Central, tá? É a nossa autoridade monetária ali que vai cuidar do arranjo de pagamento do Pix. E ele vai garantir, né, que esse arranjo funcione de maneira que eu, transferindo R$ 300 através do meu celular, isso chegue na outra ponta, tá? Além disso, eu também tenho as instituições financeiras que vão atuar ali permitindo essa troca. Mas quem é o responsável por ditar as regras desse sistema, garantir a autenticidade, é o Banco Central. Então eu preciso de uma autoridade para garantir que essas transações elas aconteçam. Isso é o que a gente chama de mercado financeiro tradicional, tá? E a gente poderia resumir da seguinte forma aqui: eu tenho as instituições financeiras, as instituições têm os seus clientes, né? E para diversas transações financeiras que aconteçam, todas elas vão respaldar aqui, na autoridade monetária, que vai garantir a autenticidade. Não só Pix, né, mas pagamento com cartão de crédito, pagamento de cheque, TED, né, tudo que envolve transações financeiras, no fim das contas a gente vai chegar aqui numa autoridade que é responsável por centralizar. Além, é claro, também o Banco Central ele vai ser responsável por fazer a emissão da moeda. Pessoas, né, privadas, entidades privadas não podem fazer a emissão de reais. Quem vai fazer isso é o Banco Central. Agora, o blockchain, né, a ideia dele é que as transações que vão acontecer, elas vão acontecer e ser validadas por todos os participantes daquela rede. Então eu não tenho uma figura de uma autoridade como eu tenho, por exemplo, aqui no mercado tradicional. Então eu tenho várias
Eu poderia colocar como entidades, mas na verdade, se a gente pensar no blockchain utilizado para o Bitcoin, por exemplo, eu tenho vários computadores que estão na rede e que vão fazer cálculos matemáticos para garantir que uma determinada transação que aconteceu com uma criptomoeda, ela é validada. Qual que é o grande ponto aqui, né? É que a gente tem essa ideia de descentralização. Eu não tenho tudo em uma única autoridade. Então, todo mundo aqui na rede, de certa forma, vai contribuir para validar as transações. E aí, quando eu tenho uma nova transação que aconteceu, ela vai gerar um novo bloco e esse bloco vai integrar o blockchain, tá? Por isso que essa ideia de encadeamento. Então é mais ou menos isso. Qual que é o ponto principal que a gente tem que tirar aqui quando a gente estuda finanças descentralizadas? É entender que eu não tenho a necessidade, quando eu estiver falando de finanças descentralizadas, de intermediários tradicionais. Eu não preciso das instituições financeiras, eu não preciso do Banco Central, eu não preciso dessas entidades para garantir que as transações elas aconteçam. Esse é o grande ponto. Apesar de não ser preciso, a gente vai ver que, em certa medida, atualmente, essas instituições, de alguma maneira, elas estão ali nesse mercado de finanças descentralizadas. Mas é isso que a gente tem que tirar daqui nesse momento. E quais as vantagens do DeFi, né? Dessa ideia aqui de finanças descentralizadas? Bom, o primeiro é em relação à acessibilidade, tá? Qualquer pessoa com conexão à internet pode acessar os serviços financeiros sem depender de bancos ou aprovação de instituições. Porque daqui a pouco, né, eu quero fazer um Pix, e isso vai acontecer no mercado tradicional, e para fazer isso eu preciso ter uma conta em uma instituição financeira. E pode ser que na hora que eu for fazer a abertura da conta, a instituição não aceite o meu cadastro, tá? Então o DeFi, ele tem essa vantagem porque, de maneira geral, ele é mais acessível para todas as pessoas. E pelo fato de eu não ter os intermediadores financeiros, que estão ali cobrando taxas e tarifas, isso também faz com que uma transação financeira que aconteça em uma blockchain ela tenha menores custos, tá? Além do que a gente também tem transparência. Como assim? Eu não falei que cada transação que acontece no blockchain ela vai criar um novo bloco que vai se encadear com os demais blocos, criando um banco de dados público? Sim, então é como se a gente tivesse um histórico de todas as transações que aconteceram lá na blockchain. E elas podem ser auditadas, né? Podem ser verificadas publicamente para ver se realmente aquela transação ela foi legítima. Isso vai reduzir riscos de fraudes e manipulações. Bem embora, tá, os dados das pessoas que fizeram as transações, isso vai ser criptografado, né? Não é qualquer pessoa que vai ter acesso a isso. Autonomia. Tá? Os usuários têm controle sobre seus fundos sem a necessidade de aprovação de terceiros para transações ou investimentos. Tá? Esse é um ponto também aqui do DeFi. E aquela ideia de agilidade. Tá? As transações elas são concluídas de forma automatizada por meio de contratos inteligentes, eliminando aqui a burocracia que muitas vezes existe nos bancos tradicionais. A gente vai ver como é que funcionam esses contratos inteligentes. A gente tem uma maior diversidade de serviços, tá? Então, possibilidade aqui de participar de investimentos, empréstimos, negociações e outras operações financeiras, sem depender também das instituições tradicionais. A ideia da criptografia, tá? Então, a blockchain ela utiliza a criptografia para garantir a integridade e a imutabilidade dos registros. Uma vez que ficou registrado, aquilo ali não pode ser mudado, né? Não tem como alterar o que aconteceu. E pessoas sem acesso a serviços bancários podem realizar transações e investimentos diretamente pelo DeFi. É aquela ideia, né, de acessibilidade, o que traz, sim, uma inclusão financeira. E agora a gente vai falar aqui sobre os contratos inteligentes, tá? Ou smart contracts. O DeFi, ele funciona por meio desses contratos, que são códigos programados para executar automaticamente operações financeiras quando determinadas condições são atendidas. Isso permite, olha só, que qualquer pessoa com acesso à internet possa utilizar serviços financeiros sem precisar de uma instituição centralizada para validar ou intermediar a transação. Como é que isso funciona na prática, tá? Então vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui um agente superavitário, tenho aquela pessoa que é o deficitário, o tomador de recursos. Essa pessoa aqui, ela precisa de um empréstimo. E do outro lado, o superavitário tem dinheiro sobrando e ele quer fazer esse empréstimo aqui. O que aconteceria no mercado tradicional? Essa pessoa iria procurar um banco, né? Ia
passar esse dinheiro para o banco através de uma aplicação financeira, o banco ia fazer a intermediação e ia emprestar para o agente deficitário. Por meio de contratos inteligentes, isso acaba sendo facilitado. A gente não precisa do banco ali como intermediador. O que vai acontecer é que em um ambiente, né, descentralizado, quando essa pessoa aqui que está emprestando dinheiro, né, eu vou utilizar reais aqui, mas isso daqui obviamente poderia ser com algum tipo de moeda digital, mas só para a gente entender a lógica, a pessoa aqui vai emprestar R$ 1.000 e essa outra pessoa aqui vai receber esses R$ 1.000, tá? E o que é necessário então para que a gente tenha todas as condições atendidas aqui? Basicamente, essa pessoa ter o dinheiro para emprestar e, se for o caso, né, o tomador ele colocar algum tipo de colateral, algum tipo de garantia, que ele pode estar utilizando a casa dele, por exemplo. Tá? Então, tendo essas condições, isso vai acontecer de maneira digital, né, dando o ok ali de que essas duas condições elas estão prontas, estão atendidas, o contrato, que é um smart contract, que é um código programado, ele verificando que as duas condições foram atendidas, aí vai acontecer a transferência. Os R$ 1.000 vão daqui para lá e o tomador vai receber o dinheiro e depois ele vai fazer o pagamento dos juros naquele prazo que foi acordado, tá? Então, esse contrato aqui é um código que verifica se tudo está ok e aí ele faz. Se o tomador ele não fazer o pagamento, automaticamente, né, a garantia colateral aqui vai ser acionado, sem a necessidade de um intermediador para fazer tudo isso, porque os próprios códigos aqui eles são programados para fazer isso. Isso é um contrato inteligente, tá? Aqui eu coloquei o exemplo de empréstimo, mas poderia ser, por exemplo, a compra de uma casa. Então, se a pessoa aqui ela quer comprar uma casa e a outra pessoa tem a casa para vender e essa casa tá na forma de um token, que a gente já vai ver o que também é isso. Se essa casa está representada na forma de um token, basta que as condições elas sejam atendidas e a propriedade da casa vai passar, enquanto que o dinheiro da compra também vai passar para o outro lado de forma automática. É isso que um smart contract ele faz, é isso que a gente tem que lembrar. Ele verifica se as condições são atendidas e ele executa o contrato sem a necessidade de intermediação. Aí pode ser aplicado em várias coisas, tá? Negociação de ativos, por exemplo, troca de criptomoedas. Nesse caso aqui, né, foi um empréstimo, um financiamento, pode acontecer também. Pagamentos automáticos, né, pagamento de funcionários. Então, uma empresa eventualmente poderia utilizar de contratos inteligentes para fazer o pagamento de seus funcionários. Contratação de seguros, né? Por exemplo, o caso aqui de um seguro agrícola. O contrato inteligente ele pode verificar se acontecer algum tipo de situação climática adversa e se aconteceu ele já aciona diretamente o seguro para os produtores rurais. Olha como isso elimina a burocracia do produtor ter que ir até lá, né, na instituição financeira, ter que mostrar ali o prejuízo que ele teve e tudo mais. Não, através de contrato inteligente, algo aconteceu, o contrato ele é acionado e aí as partes, independentemente do lado que elas estão, elas vão receber ali o que elas têm que receber. E aí a gente fala aqui sobre a tokenização para entender então como que uma casa, por exemplo, ela pode virar um token. Qual que é a definição de tokenização? É um processo que transforma ativos do mundo real, e aí eu posso pensar numa casa, tá? Mas poderia ser um carro, por exemplo, poderia ser um investimento, como imóveis, obras de arte, ações, contratos, em tokens digitais na blockchain. Ou seja, é a forma que eu tenho de utilizar ativos do mundo real para eles circularem ali no ambiente de blockchain e justamente eles serem utilizados em transações financeiras. Isso significa que esses ativos podem ser negociados em plataformas DeFi, né, de plataformas descentralizadas, sem a necessidade dos intermediários tradicionais do sistema financeiro. Um exemplo aqui para a gente entender, tá? Se você deseja vender a sua casa no modelo tradicional, que é fora aqui do DeFi, você precisaria passar por um longo processo burocrático envolvendo cartórios, registros de propriedade e intermediação de corretores e bancos. É assim que a gente, né, quando tem envolvido ali a negociação de uma casa, é tudo isso que acontece. Com a tokenização, essa casa poderia ser representada por um único token digital, que é essa forma de representação que eu tentei colocar, tá? É um token digital. E esse token digital representa a casa que existe no mundo real, que funcionaria como um título de propriedade digital.
O comprador interessado poderia adquirir esse token e, ao final da transação, ele automaticamente se tornaria um novo proprietário do imóvel. Isso acontecendo através dos contratos inteligentes, sem a necessidade dos trâmites convencionais. Esse processo tornaria a venda mais rápida, segura e com menos custos operacionais, porque quem faz ali toda a liquidação da operação seria o contrato inteligente, tá? E aqui é a representação da tokenização. Uma casa que existe no mundo real sendo tokenizada aqui em um ativo digital que pode ser negociado aqui em plataformas DeFi. Aqui um exemplo, né, onde a casa ela virou um único ativo digital, um único token, mas poderia ser diferente também. Tá? A casa poderia ainda ser dividida em 500 mil tokens, por exemplo, onde cada token representa R$ 1 do imóvel. Assim, investidores poderiam comprar quantas frações desejassem, possibilitando um modelo de investimento mais acessível. Então, quanto que isso daqui a pouco tem sentido, né? Por exemplo, em um ambiente de shopping, onde daqui a pouco a pessoa ela quer ter participação nessa propriedade do shopping, mas ela não tem condições de comprar o shopping inteiro, né? O território todo ali onde vai ter o shopping. Então, ela pode comprar apenas uma fração, comprando vários tokens de um pedaço ali do shopping, né? E aí esse pedaço vai ficar alugado e ela vai ter algum tipo de retorno em cima. Ela não precisa comprar o empreendimento todo, ela pode comprar uma parte, e isso funciona muito facilmente aqui dentro do ambiente de plataformas descentralizadas, porque justamente o ativo ele já foi dividido em vários tokens, então basta ela comprar os tokens que ela tem condições de comprar. Perfeito? Então a tokenização é isso, a gente tem que lembrar que é quando a gente pega um ativo no mundo real e transforma ele em tokens digitais para que ele consiga ser negociado nas plataformas DeFi. E a gente tem também os NFTs, tá? Os Non-Fungible Token. O que é isso e qual que é a diferença? Vamos lá. Os NFTs, eles possibilitam a criação de ativos únicos e rastreáveis no blockchain. Então, é um ativo digital também, só que diferentemente de criptomoedas, né, como Bitcoin, Ethereum, que são exemplos aí de criptomoedas, que são fungíveis, ou seja, uma unidade é idêntica à outra, é que nem a gente pensar, por exemplo, em reais. Eu tenho uma nota de R$ 50 e uma outra pessoa tem uma nota também de R$ 50. Qual que é a diferença? Nenhuma, né? As duas valem a mesma coisa. Então aqui são ativos, só que aqui eu estou pensando no mercado tradicional, que são fungíveis, ou seja, eu posso trocar essa nota de 50 por essa daqui e eu tenho a mesma coisa ainda. A mesma coisa com Bitcoin e Ethereum também, que são criptomoedas, eu tenho uma parcela de Bitcoin e eu tenho outra parcela de Bitcoin, tem o mesmo valor, né? Porque o Bitcoin ele tem um valor. Agora, o NFT, ele não é fungível. Então, isso significa que uma unidade não é idêntica à outra, são ativos digitais exclusivos, cada um com características próprias que não podem ser replicados ou substituídas. Eles são únicos, são exclusivos. Essa tecnologia ela vem sendo utilizada em arte digital, colecionáveis, jogos, músicas e até mesmo no setor imobiliário. Afinal de contas, né, se eu tenho uma arte digital que foi criada, né, ela é única por si só, ela é exclusiva. Não tem como eu ter uma outra arte igual a ela. E aí ela vai ser um NFT. Cada NFT contém um código único que certifica sua originalidade e permite que seu histórico de transações seja rastreado publicamente, né? Aquela ideia então da blockchain. Assim, ao adquirir um NFT, o comprador ele tem um registro imutável de posse, o que o torna esse ativo valioso e seguro contra falsificações. É como se eu comprasse uma obra de arte na vida real, né? Pensando que o autor ele fez uma única obra daquela, né, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, só existe uma, tá lá no museu, tudo bem. Mas se alguém tivesse a propriedade que não é um museu, só ele teria ela, e ela tem o valor justamente porque só essa pessoa tem. Como em um ambiente digital é muito fácil a gente ter uma arte digital copiada e replicada de várias formas, a ideia do NFT é que eu garanta a autenticidade de uma obra em específico. Então, por mais que existam replicações dela, nenhuma vai ser a original, entendeu? E isso vai trazer valor para ela. Então, quem tem um NFT, ele tem valor por conta dessa originalidade, dessa exclusividade. Então, aqui, né, o exemplo. Imagine que um artista digital ele cria uma obra de arte e deseja vendê-la na internet. Ao invés de simplesmente disponibilizá-la como uma imagem que pode ser copiada de forma infinita, ele pode convertê-la em um NFT, garantindo que haja apenas uma versão original
e autenticada na blockchain. Então, a aplicação aqui, a gente falou de obra de arte, mas também pode ser aplicada em jogos, itens cosméticos em jogos, música e entretenimento, imóveis e ativos do mundo real, identidade digital e certificações. Tudo que pode ser único, exclusivo, né, pode ser um NFT, o que vai garantir essa autenticidade quando estiver sendo negociado ali na blockchain, nas plataformas descentralizadas.